Giro de Itália 2021, 15ª etapa, 145 km, 3 montanhas categorizadas. Só que quando vocês olham ali na altimetria, as 3 montanhas são exatamente iguais, certo? O mesmo desenho, porque é a mesma montanha. Eles entram num circuito e passam pela mesma montanha 3 vezes. Por conta da agressividade e como as grandes voltas elas têm acontecido nos últimos anos, a preparação dos atletas, a qualidade dos atletas, antigamente era comum nas grandes montanhas, nos 5 quilômetros finais, você ter um pequeno grupo só da classificação geral. Hoje em dia, nas grandes montanhas, nos últimos 4 quilômetros, você tem um pelotão ainda com 25, 30 ciclistas. As provas, as grandes montanhas, elas não são mais decididas nos 4 quilômetros finais. Elas são decididas agora nos últimos 800 metros, no último quilômetro. Isso tudo mostra que o pelotão como um todo está muito mais bem preparado para passar pela grande volta inteira, de uma forma com que eles consigam participar de forma mais ativa para ajudar os interesses da equipe, seja do sprint ou da classificação geral. Além disso, dentro da última semana, você diminui drasticamente a oportunidade de virar a classificação geral, de ter um resultado. Isso faz com que qualquer equipe, a qualquer momento, possa fazer alguma movimentação. Especialmente naquelas etapas onde, historicamente, não aconteceria disputa pela classificação geral. Não foi o que aconteceu hoje, mas como espectador, assim como vocês, eu não me sinto mais confortável em olhar uma etapa dessa e imaginar que não vai haver disputa pela classificação geral. Porque as equipes estão cada vez mais bem preparadas como um todo e elas estão cada vez mais agressivas. E vários dos protocolos de antigamente, eles estão perdendo força no que se diz respeito à classificação geral é decidida na montanha, etapa plana, as equipes que defendem os caras da classificação geral ficam comportadinhas lá atrás. Não, tudo é muito mais agressivo, as equipes elas procuram colocar os ciclistas lá na frente da classificação geral, assim como os sprintistas, e por isso que às vezes entre as equipes começam a acontecer determinados atritos. Mas enfim, a etapa de hoje, 145 quilômetros. Logo no começo, tentativa de se estabelecer uma fuga, a equipe mais ativa era a Quebec, com o Campenarts, entre outros ciclistas. No momento que a fuga ela tinha se estabelecido, ou na verdade, existia um gap com 25, 30 ciclistas, estabelecido um pequeno gap logo nos primeiros quilômetros, vocês podem olhar ali, 144 quilômetros, ou na verdade, logo depois que deu a bandeirada, acabou o deslocamento, bandeirada do começo oficial da prova, apareceu essa imagem. Não tem imagens, ou pelo menos nesse momento, do acidente, mas foi um acidente onde muitos ciclistas caíram de diversas equipes. Isso fez com que a fuga lá na frente a organização neutralizou a fuga. Como vocês podem perceber, esse foi um momento onde os ciclistas da fuga, eles não estavam entendendo, eles já sabiam pelo rádio, pelo menos, que tinha acontecido um acidente. Por conta da estrada estreita, os carros não conseguiam passar. Isso daria uma vantagem muito grande para a fuga, porque a fuga tinha oportunidade de ir embora, porque o tombo bloqueou completamente a passagem de ciclistas e de carros. Mas a organização achou por bem neutralizar a prova, parar a prova, o que causou uma certa protesto pelos ciclistas que estavam na fuga, mas eu acho que pouco tempo depois, os próprios ciclistas que foram neutralizados começaram a receber rádio das equipes, talvez tivesse ciclistas até mesmo da mesma equipe que o cara estava estourado lá atrás, então os ânimos foram se acalmando, o pelotão pararam a prova, não foi só um deslocamento neutralizado, pararam completamente a prova, até que todos os ciclistas fossem atendidos, vários ciclistas abandonaram ou tiveram que abandonar. Um exemplo era o Buchmann, que estava na 5ª colocação na classificação geral, a 2 minutos e 30 e pouco do Egan Bernal, o que é uma grande perda, mas talvez tenha sido a melhor decisão.
Esse foi o momento onde o pelotão estava completamente parado, eles estavam esperando todos os ciclistas, tinha ciclista trocando de roupa, sendo atendido, trocando de bike, todo mundo quebrado, vários ciclistas não tem a imagem, ainda, talvez ainda bem que não tem a imagem, né? Porque deve ter sido bem feio. Esse é o pelotão parado. Eu fiz o print, eu fiz questão de fazer esse print, porque assistindo na transmissão ao vivo, o Rubem Guerreiro, ele não conseguia ficar em pé. Ele estava completamente tonto. E ele tentando voltar para a bicicleta, fechando a blusa. Para vocês terem ideia de como ele estava tonto, o staff médico, estava trazendo a maca para colocá-lo na maca, né? E ainda bem, uma pena para ele, mas talvez ainda bem para a segurança dele, que talvez ele tenha sido obrigado a abandonar a prova porque ele não tinha a mínima condição, ele não conseguia ficar em pé, quanto mais pedalar no pelotão. Essa decisão, infelizmente, ela não tem, ou felizmente, ela não tem que ser tomada pelo ciclista, ela tem que ser tomada pelos médicos que estão ali. Fala assim, por mais que você queira, desculpa, você não vai voltar para a bicicleta. Uma pena para ele, mas de novo, para a segurança, inclusive dele, eu acho que é a melhor atitude. Esses são os 4 ciclistas que abandonaram. O que na classificação geral foi a maior perda para a classificação geral foi o Buchmann, mas de modo geral uma grande perda para o pelotão, ainda mais quando é abandono por queda. Uma nova fuga foi formada, o Campenaerts estava lá de novo, da Quebec, eram 15 ciclistas, eles abriram nesse momento, imediatamente eles abriram 3 minutos e essa vantagem saiu de 3 minutos para 17 minutos, mas ao longo dos 145 km, conforme eles iam passando pelo trecho, pela montanha categorizada, que era a mesma montanha 3 vezes, a cada vez que eles passavam pela montanha, a fuga perdia alguns ciclistas e o pelotão também. O pelotão ficou tranquilo, comportado, por isso que a diferença chegou a ser 17 minutos. Mesmo assim, não foi um dia extremamente fácil se levar em consideração vento e chuva, porque o vento esteve presente o dia inteiro e a chuva nos quilômetros finais. Aqui com 74 quilômetros, no meio da prova, a fuga já tinha quase 12 minutos. Esse foi o momento que eu fiz questão de fazer um print. Na etapa de ontem, do Zoncolan, um torcedor quase derrubou o ciclista. Isso é uma coisa que acontece historicamente. Eu não acho que esses torcedores que ficam correndo do lado do ciclista, querendo tirar foto, querendo tocar no ciclista. Eu, sinceramente, eu não acho que esses caras são apreciadores do esporte, porque se eles realmente fossem apreciadores do esporte, a última coisa que eles gostariam de fazer é imaginar que eles poderiam atrapalhar um ciclista. Vem o cara com 200 km na perna, talvez com hipoglicemia, obstinado com a vitória, e de repente tem alguém correndo do lado dele, essa linha entre incentivo ou na verdade a atitude do incentivo não precisa ser tão próxima ao ponto de poder atrapalhar um ciclista, como já aconteceu várias vezes. Então é muito bacana ver o pessoal escondidinho ali, entrando dentro do pinheiro, para ter certeza que não atrapalharia nenhum ciclista. Essa é a fuga que ia perdendo os ciclistas. Esse foi o momento que o Riesebeck, peguei uma birra desse cara, ele ficou meio chilicando com o ciclista da Movistar, porque o ciclista da Movistar, nessa movimentação, esse trio se destacou dos outros 12 ciclistas da fuga, e o Riesebeck, ele começou a chilicar com o atleta da Movistar, porque ele não estava ajudando. Vou explicar porque eu peguei birra do Riesebeck. Muito chiliquentinho, não dá. Atleta profissional chiliquento, não dá. E o Campenaerts, na missão, o Campenaerts, ficam discutindo aí, eu vou fazer o meu aqui. Olha, o Campenaerts, ele era... O Riesebeck talvez era o cara que tinha mais qualidade para subir. O ciclista da Movistar era o melhor sprintista, segundo os comentaristas. Eu não sei, eu não conheci esse ciclista da Movistar. E o Campenaerts, ele é um monstro de pace. O que o Campenaerts tinha que fazer? Ele tinha que encontrar algum gap para que a qualidade individual dele, ele conseguisse sustentar esse gap. Então ele estava forçando aqui no final da montanha, como vocês podem perceber, 490 watts, 9% do tempo no vermelho, o que, considerando a dificuldade da etapa, é até surpreso que só isso ele ficou no vermelho, mas também não sei o quanto dá para confiar nessas informações. Mas olha a cara do ciclista da Movistar para acompanhar o Campenaerts. No limite, no gancho. Muito bacana ver
a determinação. Por que eu não gosto do Riesbeck? Por que eu peguei birra dele? Atacar, quando o cara tá com o squeeze, a caramanhola, a garrafinha, o nome que você quiser, na boca, não dá. Ele fez isso, faltando 6 km, o cara me ataca quando o campeonato estava com a caramanhola, com o squeeze, com a garrafinha na boca. Isso não se faz. Não dá para fazer isso, mas enfim, foi a estratégia que ele conseguiu. O Campenaerts, ainda bem que ele estava com a perna em dia, conseguiu fechar o gap e vencer a etapa. Logo no final, o Riesbeck, ele ainda conseguiu chegar no Campenaerts, o Campenaerts entrou na roda dele, resumo, no sprintzinho final, o Campenaerts levou a melhor em cima do Riesbeck, mais do que merecido, porque o Riesbeck, além de chiliquento, ele é traíra. Então, mereceu mais do que merecido, nem o segundo lugar ele merecia. E esse é o Campenaerts, uma vitória mais do que desejada pela qualidade do ciclista que ele é. Com certeza teremos mais vitórias do Campenaerts, porque agora parece que desbloqueou um nível, porque ele nunca havia vencido uma etapa de grande volta. E aqui o Beca já levou duas vitórias de etapa no Giro de Itália, para uma equipe que não tinha nem patrocinador, saiu catando ciclista para tudo quanto é lugar, e esse é o ciclista da Movistar chegando. Eu já vou... Por que eu apertei o botão errado? Eu já vou, na classificação geral, eu vou olhar o nome do ciclista da Movistar, porque eu não conhecia. Mas ele foi raçudo. E esse foi o momento que o Riesbeck estava chilicando. E o moleque não conseguia pedalar. Não é que ele estava sendo estratégico. E aí tem muito jogo do... Talvez o Riesbeck ele nem tivesse... Eles muito melhor do que qualquer pessoa, eles sabem como provocar o jogo estratégico, o jogo psicológico. Mas nesse caso, acho que ele era traíra mesmo, o Riesbeck. 17 minutos atrás estava o pelotão. Ao longo de alguns minutos, chegaram os 15 atletas da fuga e o pelotão estava lá atrás, nos últimos quilômetros, chovendo muito. Tanto é que eles chegaram 17 minutos, todo mundo junto, todo mundo salvo da classificação geral, com exceção do Buchmann, o que é uma grande perda. Olha a carinha do Riesbeck, do traíra, chiliquento. E o Campenaerts, mais do que merecida a vitória. O nome do atleta da Movistar é o Albert Torres Barcelo. Esses são a classificação da etapa. E essa é a classificação geral. Não houve alteração da classificação geral. Na verdade, houve uma reposição do kart, que estava na 6ª colocação, se eu não me engano, e agora, como o Buchmann não está, abandonou, então eles preencheram a 5ª colocação, que era do Buchmann, de novo, uma grande perda. Amanhã, com certeza, haverá luta pela classificação geral, então sintam-se à vontade com os palpites, os complementos, as histórias, principalmente em relação ao acidente que aconteceram. Provavelmente essas histórias vão aparecer após a edição desse vídeo. E é isso, galera. Abraço, tchau. Giro de Itália vai entrar na última semana. O negócio vai ficar complicado. Abraço, tchau.